Olá, pessoal! Estava sumida por aqui, mas já estou de volta. Já vou te contando que a partir de segunda-feira, dia 5 de julho, será possível reservar a sua vaga para o encontro comigo. Em julho e agosto, estou propondo vagas na minha agenda para um encontro individual. Já a partir de setembro, teremos encontros de grupo aos sábados. E como você já sabe, hoje eu atendo aqui na França e, portanto, reservei algumas vagas da minha agenda para o Brasil. Mas são pouquíssimas vagas, então corre lá e reserve já a sua vaga. Nos vemos em breve por aqui. No vídeo de hoje, vamos falar sobre qual o acompanhamento indicado para o adulto com superdotação ou como vou nomeá-lo de agora em diante para o adulto com um alto potencial. Será que existe um acompanhamento ideal? Se você está chegando agora por aqui, meu nome é Lorena e sou uma adulta que vive plenamente com seu cérebro em ebulição. Através do meu trabalho, eu ajudo adultos com cérebro em ebulição, assim como eu, a entenderem quem são, valorizando seu modo de funcionamento atípico e a realizar seu pleno potencial. Já vou aproveitando também por aqui para te lembrar de se inscrever no canal e ativar o sininho logo abaixo para não perder mais nenhum vídeo do canal. Bora lá para mais um vídeo? Há muito tempo, excluídos dos estudos em psicologia clínica, os adultos com um alto potencial são cada vez mais presentes nas consultas psicológicas e psiquiátricas. Muitos são os que hoje procuram por esses profissionais para se compreenderem e tentar entender mais as dificuldades de adaptação que eles podem encontrar. No entanto, existe ainda muita confusão entre os mitos relacionados à inteligência e à real especificidade do funcionamento dessas pessoas em relação principalmente ao seu funcionamento cognitivo. E como já falamos por aqui em outras ocasiões, ainda são inúmeros os diagnósticos errôneos existentes para estes perfis, transtornos diversos, bipolaridade, hiperatividade, Asperger e tantos outros diagnósticos. Os erros de diagnósticos, que são inúmeros, e os tratamentos são muitas vezes ineficazes, deixando toda uma parte desses adultos sem resultado e por vezes com muito sofrimento. Trabalhos científicos recentes confirmam as diferenças funcionais e estruturais na atividade cerebral de pessoas com um alto potencial, o que significa, em parte, as dificuldades psicológicas, sociais e profissionais que essas podem encontrar por seu caminho. Mas e aí? Se a inteligência extrema, extrema criasse uma sensibilidade exacerbada? E se ela também pudesse enfraquecer e às vezes causar sofrimento? Se ser um adulto com alto potencial é uma riqueza, mas é também uma diferença que pode criar uma sensação de desconexão, uma impressão de nunca estar realmente no seu lugar. Como você pode saber se você é ou não um adulto com alto potencial, mas também como você pode ter sucesso na sua vida, como você poderia explorar este potencial? Estas são algumas das perguntas legítimas que você pode estar se fazendo e que vale a encontrar as respostas. Vamos relembrar rapidamente o que é ser um adulto com alto potencial ou superdotação, altas habilidades, como a gente também costuma utilizar. Intelectualmente falando, ser um adulto com alto potencial não significa apenas ser quantitativamente mais inteligente, mas pensar com complexidade e ter modos de ativação cerebral qualitativamente diferentes. A neurociência hoje confirma muitas especificidades sobre os níveis estruturais e funcionais do cérebro e a arquitetura cognitiva de pessoas com alto potencial.
São as formas específicas de sua inteligência que distinguem uma pessoa com um alto potencial. A percepção, a análise e a compreensão são significativamente diferentes e diferem da norma. São essas peculiaridades que às vezes dificultam a adaptação ao ambiente e que criam essa sensação de decalagem. No campo emocional, ser um adulto com alto potencial também é, acima de tudo, apresentar particularidades na construção psicológica. A interferência emocional é importante. Um adulto com alto potencial, na maioria das vezes, pensa primeiro com seu coração. Muitas vezes com uma sensibilidade muito aguçada e com uma forte reatividade emocional, que também são muito ligados ao seu funcionamento cognitivo. Uma lucidez acentuada nos níveis intelectual e emocional, às vezes, dificulta os ajustes às demandas que nos fazem e que se fazem à nossa volta, podendo assim dificultar sua relação com o mundo, com os outros e consigo mesmo. Dificuldades também podem aparecer na comunicação com os outros. É como se não falássemos a mesma língua, como se não tivéssemos a mesma compreensão dos assuntos. Finalmente, as dificuldades podem existir também na expressão emocional. Damos uma importância exacerbada para o lado afetivo. Mas não é a diferença que causa dor, e sim a sensação de diferença. Ou seja, é o fato de sentirmos que somos diferentes, que faz com que sentimos pena, né? Que nos sentimos tristes. Mas e o sofrimento psicológico? Será que ele é inevitável, então, no adulto com alto potencial? E claro que não, gente. Há muitas pessoas com alto potencial que vivem bem, pois tiveram a chance de crescer em um ambiente emocional estável e coerente, mas também porque foram compreendidas em suas singularidades desde cedo, além de terem cruzado em suas jornadas pessoas que lhes permitiram expressar seus talentos desde cedo. Estas sabiam como seguir o seu caminho, livre de toda dependência emocional e intelectual. Portanto, a base de sua personalidade é então estável e a imagem que elas têm sobre elas mesmas é bastante sólida. Mas e os outros que não tiveram essas mesmas oportunidades? Como que eles conseguem, né? Será que eles sofrem? E para esses é sim necessário um tratamento psicológico? Para esses sim pode ser necessário. Pois para essas pessoas com alto potencial, tudo é muito exacerbado. O que pode parecer muito simples de se resolver psicologicamente falando, para uns, pode ser um cataclismo para esses adultos. Ou também uma alegria muito intensa, quase uma euforia. Tudo tem significado, valor, importância, um mundo de mil contrastes. Este é o efeito de lupa do alto potencial. Nada escapa de sua lucidez afiada sobre o mundo e sobre si mesmo. Mas procurar ajuda não é tarefa fácil para nenhum deles. A inteligência envolve muitas perguntas, então a dúvida vira facilmente um obstáculo. Em primeiro lugar, a dúvida sobre si mesmo, sobre seu valor potencial, seu valor pessoal, sobre a legitimidade de suas perguntas ou até mesmo sobre o valor real do seu sofrimento. Como acreditar que eu possa ser um adulto com alto potencial? Qual legitimidade tenho eu para acreditar que esta seja a minha especificidade? Eu que sempre acreditei que não era inteligente, que não sabia fazer nada além da média das pessoas. Encontrar-se na frente de um psicólogo ou de um profissional é muitas vezes muito difícil. O medo de estar errado, a esperança ou o medo da identificação, o sentimento de engano, a famosa síndrome do impostor, a questão da legitimidade de abordar esse tipo de assunto, o medo do olhar do outro e todas as representações em torno deste termo de alto potencial, altas habilidades ou superdotação, como muitos utilizam até hoje. Encontrar
forças para se confrontar a um profissional é com certeza, aliás, um ato de coragem, muita coragem até mesmo. Mas então, por que é importante consultar quando as perguntas ficam ali martelando na sua mente? A consulta possibilita um entendimento da sua situação atual, do caminho que você percorreu, dos questionamentos nas áreas que estão claras e também das que ainda estão obscuras, das fragilidades, das forças, dos seus recursos. Qual foi a minha história de vida? Quais as dificuldades passadas e atuais enfrentadas ligadas ao meu alto potencial? Quais perguntas eu tenho hoje sobre mim mesmo e sobre o meu alto potencial? Quais meus projetos de vida e ou profissionais? A consulta é um espaço para se encontrar finalmente em um quadro acolhedor e de confiança, onde se pode ser realmente ouvido sem julgamento sobre quem nós somos, sobre o que vivemos. Já nas primeiras consultas fazemos um balanço, né? Um bilão já ia falando em francês, um balanço entre experiências vividas e crenças e representações que construímos no passado. Nessas consultas começamos a identificar os padrões de pensamentos que muitas vezes se tornam automatismos, onde nosso pensamento está preso. Através destas, podemos melhor identificar a situação atual, considerar novas perspectivas através da criatividade, se vocês lembram quando eu falei um pouco da inteligência criativa, e, portanto, dar início a um novo caminho. Mas você pode também estar se perguntando, mas é necessário fazer uma avaliação psicológica, ou melhor, passar os testes de QIs nesse processo de acompanhamento? A avaliação psicológica ou os testes não é um passo obrigatório. Para alguns, ele será necessário ou até mesmo indispensável. Para outros, ao contrário, muito pouco aconselhado. O adulto com alto potencial, ao contrário da criança, que pode ter um longo caminho, que ainda não teve um longo caminho de sofrimento através dele, pode precisar, mas não tem a mesma necessidade que teria uma criança. Às vezes, padrões de pensamento muito bloqueados e mecanismos de defesa foram construídos para protegê-lo. Muito endurecido ou ainda muito machucado pela vida, esses adultos podem viver a avaliação psicológica como um confronto doloroso. O sofrimento psicológico pode então inibir fortemente o seu potencial ou até mesmo distorcer o desempenho quantitativo que ele teria e, portanto, pode influenciar na identificação. Mas quando a dúvida é muito intensa e a questão se torna muito importante para a pessoa, os testes podem ser aconselhados, mas pelo profissional. Lembrando que testes de QI na internet não têm nenhum valor de identificação do alto potencial. Eu já expliquei para vocês em outros vídeos. A avaliação inclui sempre uma escala de avaliação intelectual. O VAIS, como já expliquei outro dia, é um teste de personalidade para se ter uma visibilidade completa da pessoa. Estes testes devem ser aplicados por profissionais qualificados, geralmente neuropsicólogos. Essas escalas intelectuais possibilitam explorar um modo de funcionamento cognitivo e procedimentos de pensamento. O QI é apenas um índice que entra no diagnóstico geral, mas nunca é o único elemento na identificação. Na vida adulta, apenas a expressão e a natureza da inteligência contam, sempre relacionados com os aspectos emocionais e sensíveis da personalidade da pessoa. Mas e aí? Qual então o acompanhamento aconselhado para um adulto que tenha alto potencial? O acompanhamento para os adultos com alto potencial pode ser feito de diferentes maneiras. Como toda e qualquer pessoa, pois vale lembrar que a superdotação, altas habilidades ou alto potencial não é uma patologia específica, portanto não é por esta característica que o adulto será consultado dependendo do profissional. Porém, um acompanhamento que leva em conta a sua especificidade é essencial
para não negligenciar essa autointeligência na compreensão das dificuldades da vida, pois corre-se o risco de levar seu paciente em hipóteses diagnósticas e terapêuticas que não seriam adequadas e, portanto, que não permitirão a esses de atingir sua plena realização. O primeiro passo é, então, saber quem você é, para saber para onde você deve ir. E é isto que vai desencadear toda a dinâmica posterior de acompanhamento. É melhor, então, você, primeiramente, decodificar as suas especificidades e te dar tempo para revisitar seu passado com esses novos dados. Esses são momentos realmente fortes na compreensão de si mesmo, dos que estão à sua volta e dos eventos da vida. Esta jornada também é uma oportunidade de descobrir todos os seus recursos para perceber e explorar o seu potencial. O acompanhamento, então, destes adultos com alto potencial pode ser feito tanto individualmente como também em grupos. Aliás, um grupo é realmente um acelerador de partículas pelo enriquecimento da experiência e do funcionamento de cada um. Sentir-se integrado, em harmonia, não precisar de fazer esforço constante de adaptação é realmente um alívio quando nos encontramos nesses grupos onde todos pensamos mais ou menos da mesma maneira. Claro que um grupo precisa ser guiado por um profissional que tenha a prática desse tipo de animação para garantir o seu bom funcionamento. Portanto, sim, o acompanhamento para adultos com alto potencial pode ser bastante eficaz, tanto para aqueles que estão sofrendo, como para aqueles que estão bem. Estes acompanhamentos te permitem de otimizar os recursos, os seus recursos, de abrir o campo das possibilidades e de desenvolver o seu potencial. Claro que aqui estamos falando do acompanhamento para se sentir realizado com o seu potencial. Não vale dispensar o tratamento psicológico ou medical, que é independente da superdotação. É isso. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo com aquela pessoa que pode precisar e espero te ver em breve. Fiquem bem e até mais!